Todos os presidentes que governaram o Brasil já foram criticados pelo povo, isso é fato. E tem algumas pessoas que vão além, saem às ruas para protestar contra o presidente pelos mais diversos motivos. Só que geralmente eles não dão muita atenção para isso. No máximo, eles soltam uma nota ou fazem uma declaração rápida sobre essas manifestações. Mas você sabia que já teve um presidente que abriu mão de toda a sua segurança para ir para o meio de um protesto bater boca com o povo? Se você quiser saber mais sobre essa história, então continue aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai contar a história de um dos protestos políticos mais importantes da história de Santa Catarina. É a Novembrada, que foi uma manifestação que reuniu milhares de pessoas no centro de Florianópolis e aconteceu no dia 30 de novembro de 1979, quando o então presidente da República, o general João Figueiredo, estava fazendo uma visita à capital catarinense. Para você ter uma ideia da importância desse movimento, essa foi a primeira vez durante o regime militar em que um presidente enfrentou diretamente um protesto popular. Ele chegou a ficar bem no meio da multidão. Mas o que foi que motivou esse protesto? Por que o presidente acabou parando lá no meio do povo? E quais as consequências que a Novembrada teve? Você já deve saber que a gente vai responder a todas essas perguntas aqui nesse vídeo. Só que antes disso eu peço a você que deixe o like aqui pra gente. É uma ação tão simples, mas que tem uma importância muito grande para o nosso trabalho. E se você gosta de aprender mais sobre o nosso país, suas histórias, alguns lugares curiosos, então seu lugar é aqui. Se inscreva agora mesmo no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e venha fazer parte dessa comunidade chamada Conhecendo o Brasil. Antes de a gente falar sobre o que aconteceu na Novembrada, é muito importante entender qual era o momento que o país vivia lá em 1979. Já tinham se passado 15 anos desde o golpe de 64 e o país estava vivendo um período de abertura política. Isso quer dizer que o regime não era tão duro quanto era na década anterior. Ele estava se tornando cada vez mais liberal. E foi nesse contexto que, em março de 79, João Batista de Oliveira Figueiredo assumiu a presidência da República. E ele se comprometeu em continuar a abertura política, tanto que era conhecido como João, o Conciliador. De fato, já no primeiro ano de governo, ele concedeu anistia a diversos políticos caçados, permitiu que os exilados pelo regime pudessem voltar ao Brasil, acabou com o bipartidarismo, mas por outro lado, esse foi o ano da segunda crise do petróleo, então o preço do combustível subiu no mundo inteiro. Mas não era só isso. No Brasil, a inflação crescia muito como consequência dos gastos do governo nos anos anteriores. Então o poder de compra da população estava cada vez menor, a energia estava mais cara, os alimentos também, tinha cada vez mais gente passando fome, e mesmo com a abertura política o povo continuava insatisfeito. E nesse dia 30 de novembro o presidente ia fazer uma visita a Florianópolis para participar de alguns eventos, para conhecer o projeto de uma indústria siderúrgica no estado, e também para inaugurar uma placa em homenagem a Floriano Peixoto, o segundo presidente da República e que inclusive dá nome à cidade. Essa placa ia ficar ao lado da Figueira na Praça 15 de Novembro, bem no centro da cidade. Só que quando a população de Florianópolis soube que João Figueiredo vinha para inaugurar essa placa, eles ficaram revoltados. Primeiro porque a cidade tinha várias questões mais importantes para ser resolvidas e o presidente vinha de Brasília apenas para fazer uma homenagem. E o segundo problema era justamente o homenageado, porque foi durante o governo de Floriano Peixoto, lá em 1894, que aconteceu o massacre de Anhatomirim, em que 185 pessoas foram fuziladas na ilha por ordem do presidente como retaliação à revolta da Armada. E para piorar, alguns meses depois houve a mudança do nome da cidade, de Desterro para Florianópolis, justamente homenageando o responsável por esta tragédia. Tanto que até hoje muita gente ainda não aceita essa mudança, e de vez em quando aparecem alguns movimentos para fazer com que a cidade volte a se chamar Desterro. Mas voltando à história da Novembrada, essa placa fez com que a população traçasse um paralelo entre Floriano e João Figueiredo. Os dois foram presidentes da República, os dois eram militares e seus governos cheios de arbitrariedades. Porque mesmo que Figueiredo vendesse aquela imagem de populista, no fundo o povo sabia que era tudo demagogia.
E também foi a inauguração dessa placa que motivou o Diretório Central dos Estudantes, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a organizarem um protesto durante a visita do presidente, com o apoio da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que até pouco tempo atrás funcionava na clandestinidade. Só que a homenagem do presidente a Floriano não era o único motivo. Tinha a questão da inflação, da alta dos combustíveis e dos alimentos, das promessas que o governo federal não cumpriu em Santa Catarina, a lentidão do processo de abertura política também, e por aí vai. Por isso que essa manifestação teve apoio da população, porque todo mundo tinha um motivo para protestar contra a ditadura. E finalmente chegou o dia 30 de novembro de 1979. Quando o presidente João Figueiredo desembarcou no aeroporto, ele foi recebido com várias bandeirinhas e balões que tinham sido preparados pelos apoiadores dele. E apesar dos rumores de que ia acontecer um protesto, a equipe que recebeu o presidente não imaginou que fosse algo muito relevante, porque como o Figueiredo só estava há 8 meses no poder, então não tinha tempo suficiente para a população ter uma opinião formada sobre o governo dele. Tanto que logo quando saiu do aeroporto, a comitiva passou por um protesto de donas de casa que batiam panela para protestar contra o preço dos alimentos. Então eles imaginaram que as manifestações não fossem maiores do que aquilo. Só que eles estavam enganados. Ao meio-dia, mais ou menos, Figueiredo chegou no Palácio Cruz e Souza, que na época era a sede do governo estadual. E lá ele foi recebido pelo governador de Santa Catarina, Jorge Bornhausen. E na Praça 15 de Novembro, bem em frente ao palácio, já tinha milhares de pessoas. Alguns apoiadores do presidente que vieram prestigiar aquele momento, e também vários manifestantes, com várias faixas e cartazes. E depois que Figueiredo assinou alguns atos oficiais, ele foi até a varanda do palácio e acenou para o público. Foi nessa hora que os manifestantes começaram a gritar palavras de ordem, chamaram ele de fascista, e nem a banda da polícia militar que estava tocando na frente do palácio conseguiu abafar a voz dos manifestantes. Escuta só a multidão. Chega de sofrer, o povo quer comer! Chega de sofrer, o povo quer comer! Chega de João, queremos eleição! Chega de João, queremos eleição! Mas isso não abalou o presidente. Ele ainda estendeu o braço em direção ao povo e fez um gesto dando a entender que o número de manifestantes era pequeno em relação às pessoas presentes na praça. E esse gesto foi interpretado como ofensivo. Então a resposta a isso foram várias ofensas pessoais a João. Chegaram a fazer até xingamentos à mãe dele. Foi aí que o presidente mudou de postura. Até então ele ouvia os gritos com uma certa tolerância, até porque queria manter a imagem de populista dele. Só que depois que falaram da mãe dele, ele perdeu a calma e mesmo contra as recomendações de seguranças dele, ele saiu do palácio e foi até os manifestantes para tirar satisfação. E lá ele falou o seguinte: eu gostaria de perguntar por que a minha mãe está em pauta. Eles ofenderam a minha mãe. Por que isso? Por que essa baixeza? Se é esses os argumentos que eles têm, podem ir para a Rússia para apresentar esses argumentos. Aqui no meu país, não. Foi aí que os ânimos começaram a se exaltar. E o que era até então a manifestação pacífica começou a virar um tumulto. As pessoas arrancaram a placa em homenagem a Floriano Peixoto, fizeram uma fogueira com alguns cartazes, colocaram a placa dentro, começaram a arremessar os objetos contra o palácio, teve confronto com a polícia, era quase uma praça de guerra. Então, mesmo com todos os seguranças que ele tinha, o João Figueiredo viu que não ia conseguir enfrentar aquela multidão. Mas mesmo assim ele ainda foi para o Café Ponto Chique, conhecido também como Senadinho e que era um tradicional ponto de encontro na cidade. E nesse caminho ele continuou sendo atacado pelos manifestantes, teve mais confronto com a polícia, alguns membros da comitiva do presidente foram agredidos, os seguranças entraram na pancadaria, os estudantes também, e todo esse tumulto só acabou lá para as 4 horas da tarde. No final, 7 estudantes acabaram presos e indiciados pela Lei de Segurança Nacional. É claro que um evento como esse foi coberto por vários veículos de imprensa, então lá tinha muitos jornalistas, tinham muitos fotógrafos, só que muitos desses materiais foram apreendidos, porque lembra que a gente ainda estava na ditadura e que a censura ainda existia. Teve inclusive alguns jornais que mascararam os fatos, e em vez de focar na manifestação, no dia seguinte eles publicaram matérias enfatizando o fato de que o presidente se misturou com o povo nas ruas e também o trabalho exemplar da polícia para conter a manifestação.
Mas mesmo assim, alguns materiais conseguiram ser publicados em outros estados e a Novembrada ganhou repercussão nacional e internacional. Mas não pense que esse é o final da história não, porque nas semanas seguintes aconteceram mais protestos para pedir a libertação dos estudantes, e esses protestos chegaram a ter 10.000 pessoas, o que era muita gente comparado com a população de Florianópolis naquela época, mais ou menos uns 180.000 habitantes. E a cada protesto, a repressão da polícia era mais violenta. Até que depois de 15 dias de prisão, os estudantes foram julgados e ganharam a liberdade provisória, já que só foram absolvidos definitivamente em 1981. Alguns anos mais tarde, em 1995, o cientista político Luiz Felipe Miguel publicou o livro Revolta em Florianópolis, a Novembrada de 1979, que mais tarde virou um curta-metragem Novembrada, produzido por Eduardo Paredes e que tinha Lima Duarte no papel do presidente João Figueiredo. E a placa que motivou todo esse protesto, o que aconteceu com ela? Depois que ela foi queimada, ela foi amassada pelos manifestantes e arremessada contra o palácio. Depois disso, ela foi guardada pelo coronel Nilo de Medeiros Filho, que era o chefe da Casa Militar naquela época, e recepcionou a comitiva presidencial. E depois de mais de 30 anos guardada na casa dele, essa placa foi entregue ao governo do estado e hoje está exposta no Museu Histórico de Santa Catarina, que funciona no Palácio Cruz e Souza, onde tudo aconteceu. Enfim, a gente sabe que independente de qualquer coisa, a violência e a falta de respeito não se justificam. Mas vale lembrar também que ninguém saiu de casa naquele dia para brigar. Quando os estudantes organizaram os protestos, era para ser algo pacífico, só para mostrar para o presidente que a população estava insatisfeita. Só que a situação saiu do controle e deu no que deu. O fato é que a Novembrada mostrou para o país inteiro que a ditadura já estava enfraquecida. E muitos consideram que esse evento foi a semente que deu origem ao movimento das diretas já no ano seguinte. Mais uma prova de que em uma democracia o poder sempre está na mão do povo. Se você gostou de conhecer essa história, de saber mais sobre esse evento que é tão pouco comentado, então deixa o like aqui pra gente e se ainda não fez isso, se inscreva no canal para conhecer mais histórias do nosso país. Aproveite também para seguir a gente nas redes sociais e conferir as nossas postagens sobre os municípios brasileiros. Vale muito a pena conhecer a história de cada um deles. Já que esse vídeo já está no fim, assista também esses outros dois que estão aparecendo aqui do lado e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo.